Da Brigadeiro Faria Lima para a esquerda, pode comprar tudo que tá no tabuleiro. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal mais rico do Brasil. Mentira, esse é outro. A gente, na verdade, é o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. E eu sou Gabriela Ferraz, sempre trazendo pra vocês um monte de novidades, um monte de dicas sobre ilustração vetorial e Illustrator. Já quero fazer aquele convite de sempre. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora para você poder acompanhar tudo que acontece por aqui. Lembra de ativar também o sininho das notificações para você sempre ser avisado toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Hoje a gente vai pegar carona nessa nova nota de R$200 que foi lançada recentemente pelo Banco Central. E se você pensa que eu vou falar o que eu achei dessa nota, não, o tutorial não é sobre isso. A gente vai falar sobre como você pode fazer o layout de uma cédula de dinheiro, seja você um designer de jogos ou só uma pessoa apaixonada pelo design de cédulas. A gente vai falar sobre quais os principais elementos que você pode usar na hora de criar um projeto como esse. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a arte que a gente vai fazer hoje. Claro que eu não podia deixar de fora o vira-lata caramelo, que ficou no centro da polêmica e junto com o Lobo-Guará nessa discussão da nova nota de R$200. E, inclusive, isso aqui é uma homenagem à minha cachorra menina, que era a cara desse cachorro aqui. Bom, e aí quando a gente fala de desenhar dinheiro, é bem legal a gente olhar referências de outras notas para a gente poder entender o que cria esse universo pictórico, né? Essa coisa que é a cara de dinheiro. E aí eu tenho aqui algumas referências de notas, né? Pra gente poder dar uma olhada. Então eu tenho aqui a nota de R$100, tem uma nota de $100, tem uma nota de 5 libras. E o que a gente consegue perceber de comum entre todas elas, apesar delas serem bem diferentes, é que o dinheiro, ele não é uma coisa clean, ele é uma coisa bem entulhada, né, de objetos visuais, que vão ter a função de dificultar a falsificação. Então eu tenho aqui a nota de R$100, que eu consigo ver que tem muitos elementos. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que cada elemento desse tem uma função de segurança. Mesma coisa que a nota de $100, né, com um monte de selos, de numerações, de assinaturas. E uma coisa que é interessante no dinheiro é esse padrão aqui que a gente consegue ver dentro dessa moldura aqui da nota de $100. Isso aqui é um padrão muito comum não só em dinheiro, mas também em documentos oficiais, em certidões de nascimento, notas promissórias, enfim. A gente tem essa padronagem aqui e o nome dela é guilhoché. E a função desse padrão, junto com todos os outros elementos, é dificultar a falsificação. É um padrão muito intrincado, difícil de ser reproduzido e que borra quando você tenta copiar a nota, quando você tenta, né, xerocar, por exemplo. Então, a função disso aqui é dificultar a falsificação e, consequentemente, isso aqui ajuda a dar essa cara de dinheiro. Então, a gente vai aprender a fazer isso daqui hoje. Então, eu comecei criando aqui uma prancheta embaixo para a gente poder ir replicando aqui os elementos da nota original. Tá tudo bem organizado aqui em camada, recomendo que vocês façam isso aí no trabalho de vocês. E eu vou começar mostrando essa camada aqui dessa moldura, né, que eu chamei de guilhoché, e esse vai ser o primeiro elemento que a gente vai construir, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu vou dar uma desconstruída nisso daqui, e se você é uma pessoa que acompanha aqui o trabalho do canal mais de perto, há mais tempo, certamente você já tem um palpite de como isso daqui vai ser feito. Isso daqui vai ser a junção da função de distorção de envelope com um pincel de padronagem, tá bom? E aliás, eu vou usar bastante pincel de padrão nesse tutorial. Então deixa eu passar isso aqui para baixo. Vamos começar criando o módulo que vai se repetir aqui ao longo dessa linha, tá? Por acaso eu acabei de falar de distorção de envelope no tutorial da semana passada, então eu vou colocar o cartão dele aqui se você ainda não assistiu. E ele funciona da seguinte maneira: eu desenhei essa forma aqui com a Pen Tool. Isso aqui parece até um parêntese, né? Bem gordinho assim. Então, desenhei isso aqui com a Pen Tool. E aí eu quero aplicar essas linhas horizontais nessa forma aqui, tá? Mas eu quero aplicar não só mascarando, colocando ela, pá, flat lá dentro assim. Eu quero que ela fique adequada à forma, igualzinho ao que eu vejo aqui do lado. Então eu vou vir aqui, colocar, posso posicionar isso aqui, não faz diferença, tá? Mas vou posicionar isso aqui por cima só para que eu veja que a máscara, né, o objeto que vai conter o outro tá por cima. Vou selecionar os dois, vou vir aqui em objeto, distorção de envelope, criar com objeto superior. Tá?
tem um atalho para isso também, mas se você quiser, o caminho é esse aqui. E pronto, ele adequou, né, aquelas linhas acompanhando aqui a forma do meu objeto. Estando com o meu módulo pronto, tá na hora de eu criar um pincel de padronagem a partir disso daqui, tá? Então eu vou vir aqui em janela, pincéis, vou abrir, né, a janelinha de pincéis. Vou vir aqui embaixo no ícone de criar novo, né? É sempre essa folhinha com o canto dobrado, vou pedir para criar um novo pincel e vou pedir para criar um pincel de padrão e vou dar OK. E aí aqui dentro ele já vai me dar uma prévia de como isso daqui vai ficar e eu tenho a opção inclusive de escolher, né, os segmentos, como que eu vou ter cada parte do segmento. Então esse aqui é o segmento de canto, tá vendo? Olha, tem um quadradinho aqui indicando qual é a área que isso daqui tá definindo. Então se eu clicar aqui em cima, eu posso escolher alguns modelos automáticos de canto que ele separou para mim. Então eu vou escolher o automático entre blocos. Vou vir aqui em colorização e vou pedir método tons para que eu possa mudar a cor desse pincel e ele não fique sempre preto, tá? Então de nenhum eu vou mudar para tons e vou dar OK. E aí tá criado aqui embaixo, eu poderia ter dado um nome para ele, né, para ficar mais fácil identificar, mas está criadinho aqui embaixo meu pincel de padrão, tá bom? E como que isso daqui vai funcionar? Isso aqui abre a porta pra gente fazer vários elementos aqui dentro desse tutorial. Eu vou vir aqui, por exemplo, vou criar um retângulo que vai servir de moldura aqui para nota, tá? Acompanhando aqui o tamanho da nota. E aí basta eu aplicar pincel que eu acabei de criar, que ele vai assumir aquela forma, tá? Cheia de arabescos, porque é assim que os pincéis de padronagem funcionam. Também tem um vídeo sobre isso aqui no canal, tô colocando o cartão aqui para vocês. E aí, o que eu fiz aqui em cima, para deixar mais barroco, foi copiar isso daqui e deslocar ele para poder criar umas subformas. Então, isso daqui também é uma brincadeira legal que vocês podem fazer aí no trabalho de vocês, tá vendo? É livre, vocês podem criar 1000 coisas combinando essas formas. E é desse jeito também que você pode criar elementos soltos. Então, se eu vier aqui, selecionar a ferramenta retângulo e criar um retângulo pequenininho, olha o que acontece. Ele vai aplicar esse pincel de padrão nesse retângulo e ele vai criar formas das mais loucas, né? Tipo assim, umas variações muito doidas dessa aplicação aqui. Se eu trabalhar com círculo também, tá vendo? Então você pode começar a combinar essas coisas, como eu falei, e ir criando esses elementos aqui que a gente encontra, né, nas notas de dinheiro, se a gente for fazer essa pesquisa de referência, tá? Ó, tá vendo? Combinando os dois. Então isso daqui vai abrir muitas possibilidades. Bom, agora vamos passar para a parte de cima. Eu vou criar um retângulo esverdeado, como esse daqui que tá aqui, tá? Então vou vir aqui com a ferramenta retângulo e vou criar aqui por cima. E aí eu quero cortar dois cantos aqui desse retângulo, mais ou menos como tá acontecendo aqui em cima, né? Que eu tenho esse aqui e esse aqui cortados em círculo. Eu posso fazer isso criando um círculo aqui no cantinho e cortando isso daqui com o Pathfinder, né, desse jeito aqui, assim. Ou então, eu posso usar um macete super escondido do Illustrator e recorrer à ferramenta Widget de canto, que é esse olhinho que eu sempre falo, todo vídeo eu falo dessa ferramenta. Se ela não estiver habilitada para você tem que vir aqui em exibir, mostrar o widget de canto nas versões CC em diante. E aí eu vou clicar com o botão direito aqui, e aí eu vou clicar 2 vezes aqui em cima do widget de canto e ele vai trazer algumas variações de canto para mim. Então se eu vier aqui escolher essa opção aqui do meio, é só eu ir aumentando o raio que eu vou enxergar essa distorção, né, essa deformação aqui sendo aplicada. Então 32 pixels, basta eu vir aqui e fazer a mesma coisa nesse canto daqui, tá? Então beleza, agora vamos criar um novo pincel de padrão, dessa vez para fazer essas florzinhas que estão aqui por dentro na moldura. E novamente, sempre que a gente for falar de pincel de padrão, você tem que tentar entender qual é o módulo de repetição dessa forma e claramente o módulo, essa tulipinha aqui com essas bolinhas do lado, tá? Então a gente vai reproduzir isso daqui usando a ferramenta elipse desse jeito. Então eu vou selecionar a elipse, vou vir aqui, vou fazer uma elipse mais comprida, assim desse jeito. Vou dar um Ctrl C, Ctrl F e aí eu vou girar essa primeira elipse, vou diminuir ela um pouco para em seguida colocar aqui no canto, para fazer a forma da tulipa. Daí em seguida eu vou duplicar isso daqui arrastando com Alt. E aí vindo aqui no painel transformar, eu vou pedir para virar horizontalmente.
para que eu possa rebater essa parte aqui da direita da flor. O traçado tá um pouco grosso, eu vou vir aqui, vou colocar meio ponto, e aí agora eu vou fazer aquelas bolinhas que tem aqui na base, tá? Então, de novo, eu vou vir com a ferramenta elipse, só que dessa vez eu vou pressionar Shift para conseguir fazer um círculo perfeito. Então, vou botar uma bolinha aqui, a outra bolinha aqui. Vou pegar essa bolinha daqui, vou arrastar para cá com Alt para poder copiar. E esse vai ser o meu módulo de reprodução. Aí você pergunta por que não tem bolinha desse lado daqui? Bom, é para que quando o pincel estiver funcionando, eu consiga encaixar uma bolinha na outra e a sequência aconteça, né, da maneira que eu quero, desse jeito aqui. Então a gente vai botar essa bolinha pequenininha só de um lado. Vou repetir o processo que eu fiz aqui com o guilhoché, vou selecionar essa florzinha, vou vir aqui no painel de pincéis, vou criar um novo pincel de padrão e vou dar OK, escolhendo aqui um formato qualquer pro canto, porque nesse caso nem é tão importante. E pronto, basta, né, eu, por exemplo, fazer um teste de aplicação, selecionar esse frame interno aqui e aplicar o pincel de padrão. Então ele entrou meio grandão, né? Mas não tem problema, basta eu fazer um teste de aplicação. Então selecionar aqui o pincel de padrão. Ele entrou meio grande, mas para você diminuir o tamanho desse módulo é muito tranquilo, é só vir aqui em traçado e diminuir a espessura do traçado. Então ele vai diminuir o tamanho do módulo, né? É desse jeito que o pincel de padrão funciona. E ele ficou com a florzinha apontando para fora. Se você quiser a florzinha apontando para dentro, como tá no exemplo aqui que eu fiz, né, original, é só você criar esse padrão aqui de cabeça para baixo, tá? Então ele tem que estar desse jeito aqui quando você for criar o pincel de padrão, beleza? E aí, gente, do mesmo jeito que eu fiz a borda aqui do dinheiro, eu vou fazer a foto, né, a parte central que contém a foto do cachorro. Então, decompondo isso daqui para vocês, eu vou ter uma elipse por dentro, que vai ter aquele mesmo módulo aplicado da florzinha. Eu vou ter uma elipse por fora, que vai ter um fundinho beijinho com um contorno verde escuro. E aí, por cima disso, eu vou ter a foto do cachorrinho. Ela tem um segredo, porque a foto sai, né, da moldura dessa forma aqui, as orelhas, né, então cria um charminho aqui interessante. A gente vai reproduzir isso daqui agora, tá? Eu vou selecionar a elipse do fundo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F para poder duplicar, tá? Ela tá duplicada. E aí eu vou vir aqui, vou selecionar a elipse e o cachorrinho e vou clicar com o botão direito e vou pedir para organizar, trazer para frente. Tá bom? Depois eu vou pegar só a elipse e vou pedir para trazer só ela para frente, porque eu quero mascarar e a máscara tem sempre que ficar em cima, né? Vocês já sabem disso. Tem um vídeo aqui só sobre máscara no canal. E eu vou posicionar aqui a foto do cachorrinho mais ou menos onde eu quero que ela fique. Tá bom? Vou selecionar a elipse, a foto do cachorro já está selecionada. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para criar máscara de recorte. E ele mascarou, mas ainda não é exatamente o que eu quero, né? Porque ele está totalmente contido aqui. Para tirar ele aqui dessa máscara, para que a orelha dele vaze, né? Eu vou deformar só a parte da orelha aqui. Então eu vou vir aqui com a caneta, vou começar a adicionar uns pontos aqui no caminho dessa elipse. E vou vir com a ferramenta de seleção direta, vou deformar a máscara para que eu consiga vazar só as partes que eu quero. E foi por isso que a gente duplicou. Você não pode mascarar o cachorro na elipse de trás, porque você quer ter essa liberdade de mexer só nas partes, né, que você quer. Uma última observação sobre isso aqui é que você pode diminuir a máscara se você quiser que ele fique mascarado aqui na parte de dentro, né? Então você pode ir mexendo com isso, mas o processo é esse. Para a gente concluir essa parte central aqui da foto, eu queria falar para vocês dessa flâmulazinha que tá aqui embaixo. Isso daqui eu não construí à mão, e aí é uma super dica, né, de coisas que o Illustrator tem escondidas. Se você vier aqui no menu Janela, aqui embaixo em Biblioteca de Pincéis, você vai ter uma opção aqui de pincéis decorativos. E dentro dessa opção você tem a opção de selos e pôsteres decorativos. Quando você clica aqui, ele vai abrir para você uma biblioteca de flâmulas, dessas fitinhas aqui, dessas faixinhas, tá? Então isso aqui é uma super mão na roda quando você não quer fazer tudo do zero, né? Quando você quer ganhar tempo. Então, no caso, eu escolhi essa opção aqui, Banner 11. E para você aplicar, é só você fazer uma linha simples, ó. Fiz uma linha, ele vai aplicar, porque é um pincel, né? Então ele vai aplicar em todo segmento de linha que você fizer e tá pronta aqui a flâmula. A única coisa que eu fiz foi dar uma editada nela. Então eu vim aqui em objeto e expandir a aparência para que eu pudesse mudar a cor do traçado, né? Para que isso aqui virasse uma forma realmente, eu pudesse editá-la livremente. Então foi isso que eu fiz.
para poder. Então foi isso que eu fiz para que eu pudesse deixá-la, né, dentro da identidade do que eu tava pensando aqui para o meu projeto. Vamos caminhar para encerrar, então vamos falar rapidinho aqui de como eu construí aqui esse numeral com esses zigue-zagues em volta. Eu sempre gosto de separar para vocês os elementos para que vocês possam ver tudo que tem aqui por baixo, né? Então eu vou ter algumas camadas de objeto aqui, é uma coisa meio insana, na verdade, mas eu tenho tudo isso daqui colaborando para criar esse visual aqui do numeral, tá bom? Então vamos partir da base. Para a gente fazer essa base ondulada, tem um macete muito legal que é o seguinte: eu vou criar um círculo comum, vou vir aqui em efeito, distorcer e transformar, zigue-zague, e aí clicando aqui em visualizar, eu vou começar a ver um zigue-zague sendo aplicado ao meu círculo. Só que eu quero uma coisa bem mais suave, então eu vou diminuir o tamanho dele para que ele fique com uma crista mais baixa e vou aumentar a quantidade de arestas por segmento para 8. E aí aqui em pontos, em vez de canto, eu vou escolher a opção suavizar. E aí eu consigo ter esse efeito, né, de adesivo, essa coisa bem suave. Se você quiser reduzir o tamanho para que ele fique ainda mais próximo aqui do que eu estou trabalhando, então de repente colocar um pixel e pronto, você criou de uma maneira super fácil esse efeitinho ondulado daqui. Para a gente criar esse efeito daqui, e aí a gente volta no papo do guilhoché, né, essa padronagem aqui intrincada, a gente vai ter que rotacionar uma elipse em volta de um círculo. Se tá confuso para você, vamos simplificar fazendo, tá bom? Então como que eu vou resolver isso daqui? Vou vir aqui em elipse, vou criar uma elipse com um traçado branco e sem nenhum preenchimento. E vai ser uma elipse bem fininha e bem pequenininha, vertical, desse jeito aqui, tá? E aí eu quero rotacionar essa elipse como o ponteiro de um relógio em volta aqui de um centro. Tá mais ou menos aqui, ó, fora dela, tá vendo? Para isso, eu vou criar um círculo perfeito e vou alinhar essa elipse com esse círculo. Então eu vou selecionar o círculo e vou alinhar aqui centralizado, perfeitamente centralizado, tá bom? Agora eu vou começar a rodar isso daqui em volta do círculo. Então eu vou pressionar R no meu teclado e aí eu vou vir aqui onde está o centro da minha elipse, vou pressionar Alt e vou clicar. E aí vai se abrir a ferramenta de giro. No ângulo, eu tenho que colocar um ângulo que seja proporcional a 360, porque eu quero uma quantidade perfeita de objetos, né? Eu quero que o último objeto, quando ele terminar de girar, ele acabe aqui juntinho do primeiro. Então, eu vou colocar um ângulo de 4,5, um ângulo bem fechado, vou pedir para visualizar, e em vez de dar OK, eu vou dar copiar. E pronto, tá vendo? Olha, não toque em nada, não tira a seleção desse objeto, apenas vai no teu teclado e aperta Ctrl D. E aí Ctrl D repete a última ação que eu acabei de performar aqui no Illustrator e ele vai duplicar, rodando isso daqui em volta desse eixo externo que você definiu, tá? E aí tá pronto esse efeito aqui, que você pode finalizar mascarando dentro de um outro círculo maior, que foi o que eu fiz aqui, tá bom? Então você pode vir aqui e fazer isso daqui, selecionar todo mundo, pedir para criar máscara de recorte e pronto, tá mascaradinho aqui dentro de um outro círculo. Pra gente terminar, depois de ter todos os objetos prontos, está na hora de aplicar o texto. E aí vocês podem procurar por tipografias que tenham a ver com a temática de dinheiro. O nome dessa fonte que eu usei aqui é a fonte Dollar Bill. Eu vou colocar o link para você baixar aqui na descrição do vídeo. E a fonte do 5 aqui é a Bebas Neue, que é essa querida super versátil que a gente ama e usa em todos os projetos. E é isso, gente. Esse tutorial ficou mais longo, mas é porque ele envolve muita dica, muito elemento aqui pra gente construir. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem bem essas dicas. E lembra, né, se você usar e compartilhar, usa a nossa hashtag Vetorizaí para você poder aparecer no nosso Instagram. E aí, gente, o que vocês acharam desse tutorial riquíssimo? Comenta aqui pra mim. Se você gostou, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo. Isso é super importante para ajudar o Vetorizaí a crescer. Lembrando que se você quiser ficar mais por dentro do que rola aqui no canal e receber os vídeos em primeira mão, a gente tem uma lista de transmissão do WhatsApp. Para você entrar, é só você mandar uma mensagem com o seu nome pro número que tá aparecendo aqui na tela e pronto, a gente vai estar em contato mais direto, você vai poder mandar dúvidas, sugestões de vídeos, enfim, te espero lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Espero que não pegue, que tá cheio de cupim voando aqui em volta de mim. Gente, é uma pessoa pobre que não sabe contar dinheiro. Ai, tá vendo de mosquitos, cara, acho que não vai dar pra gravar. Ai, meu Deus! Gente, eu não sei contar dinheiro, Alice.
Não tá dando certo. Essa é a terceira vez que eu tento fazer isso. Aí, tá vendo? Essa desgraça desses mosquitos. A cara da pobreza isso, né? Um tutorial sobre dinheiro com um cupim voando na cara da gente.